Tudo bem? Meu nome é Adams Williams Alencar Zago. Estou mais uma vez com vocês aí no Congresso de TI. Dessa vez nós vamos falar sobre gerenciamento de custos. Não é uma palestra longa, eu estou tentando falar dos pontos mais importantes aí sobre gerenciamento de custos, coisas que impactam diretamente os nossos projetos. Eu sou gerente de produtos e projetos na empresa iLink Solutions, uma empresa do Grupo Arcon aqui da cidade de Uberlândia. Espero que vocês aproveitem a palestra. Por favor, façam seus comentários, críticas, qualquer dúvida, tem o meu e-mail no final, ok? Obrigado, um abraço, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adams. Eu já estou há alguns anos com vocês aí no Congresso de TI, hoje nessa sexta edição. E durante esse tempo todo eu tenho sempre falado de assuntos técnicos como Java, mercado de trabalho. E dessa vez eu optei por falar de um assunto que faz parte aí do meu dia a dia. Eu trabalho como gerente de produtos e projetos da empresa iLink Solutions na cidade de Uberlândia. E falar de gerenciamento de custos é importante, principalmente, eu acho que o assunto caiu bem, principalmente nos momentos que a gente tem vivido aqui no nosso país. Eu espero poder passar um pouquinho da minha experiência. É lógico que aqui eu considero uma troca de experiência. Trazer também aqui algo relacionado às melhores práticas, principalmente do PMI. E espero que essa palestra ela seja útil no dia a dia de vocês aí quando estiverem participando ou até mesmo gerenciando algum projeto, ok? Eu tenho certificações de PMP, pelo PMI, PSM1 de Project Scrum Master, pela Scrum.org, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso assunto, que é o gerenciamento de custos. Bom, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente refletir se essas informações elas afetam diretamente os nossos projetos. Nós estamos aí com uma inflação de mais ou menos 3% em nosso país. Uma taxa de desemprego que gira em torno de 13%. E uma taxa de juros que vem caindo aí, em 2015 estava 14,25% e atualmente está em 9,25%. A dúvida é, vocês acham que esses indicadores eles interferem também nos nossos projetos? Nos projetos que as empresas têm para desenvolver, nos planos que as empresas criam? É óbvio que sim, pessoal? Se a gente pensar em gerenciamento de custo, todos esses indicadores estão muito interligados. Por quê? Porque a gente tem o cenário econômico que afeta sim os nossos projetos. Temos também os escândalos de corrupção, principalmente no Brasil, aí, que afetam os projetos. Claro que afetam. Muitas empresas estavam envolvidas, muitos projetos superfaturados. Então, tudo isso acaba afetando a economia do país e, consequentemente, o início de alguns projetos. É claro que aí depende muito de cada contexto, de cada projeto. Mas o turnover dos recursos na empresa ele aumenta. E os custos de demissão, de contratação, eles também interferem nos projetos. Muitos projetos deixam de seguir em frente por conta desses custos relacionados. E as ações governamentais? Como, por exemplo, a liberação do FGTS inativo, a queda aí da taxa da Selic, todas essas ações que o governo faz para tentar aquecer a economia, também interfere diretamente em projetos, porque à medida que a economia aquece, o número de projetos também aumenta. Bom, mas nesse cenário, será que a gente precisa pedir ajuda? Basta olhar que a gente percebe hoje muitos bons profissionais em funções, aceitando funções aquém dos seus currículos para se manterem empregados. É claro que os projetos também tendem a ter uma certa influência nesse cenário. Percebam que a qualidade do projeto, por exemplo, pode cair para que ele seja executado. Afinal de contas, qualidade é custo em projeto. Bom, de acordo com o PMBOK, que é o guia de referência, o corpo de referências do gerenciamento de projetos do PMI, o gerenciamento de custos ele é uma área de conhecimento que possui 3 processos de planejamento e um processo de monitoramento e controle. Olhando por essa ótica de 3 processos de planejamento
e um processo de monitoramento e controle, dá para a gente pensar que é muito importante a gente gastar tempo, a gente usar tempo planejando como é que a gente vai gerir os custos do nosso projeto. Por que isso? Porque os custos de um projeto podem ser o principal motivo de um cancelamento de um projeto, de um fracasso de um projeto. Então, gerir os custos, estar aderente às políticas da empresa para custo, para orçamento, para os projetos, é de extrema importância para o sucesso do projeto. Bom, antes da gente aprofundar um pouquinho sobre como fazer esse planejamento, como estimar esses custos, como chegar no orçamento e depois como monitorar e controlar isso, a gente precisa saber um pouquinho sobre esses termos. O que é análise de valor? O que é risco de custos? O que é o ciclo de vida de um produto ou de um projeto, né? Muitas vezes esses termos eles são negligenciados pelos gerentes de projetos e isso tende a causar um certo impacto porque algumas informações contidas nesses termos aí elas são relevantes para o controle, para a gente chegar no final do nosso projeto dentro do orçamento. E se a gente simplesmente ignora esses pontos, a gente corre um sério risco de também ter aí os nossos projetos fracassados. O que seria então análise de valor? O que significa isso? Em linhas gerais, a análise de valor é chegar à conclusão de como a gente pode reduzir os custos do nosso projeto sem alterar o que a gente tem que fazer no projeto, ou seja, sem alterar o nosso escopo do projeto. A gente tem que manter o escopo do projeto, mas tem que fazer isso com o menor custo possível. E isso não é fácil. Um outro ponto também é o que significam os riscos de custo. A gente sabe que riscos em projetos podem ser coisas benéficas, que são as oportunidades, mas também podem ser coisas que vão impactar negativamente os nossos projetos. Então, o risco do custo significa exatamente o que o nome diz aí, né? Significa qual que é o risco de eu ultrapassar os custos, o risco de eu também ficar aquém do que eu estava prevendo. E trabalhar isso, saber isso é importante para que no decorrer do projeto a gente tenha esse controle. Bom, vocês estão vendo aí essa imagem de fundo, né? Duas pessoas provavelmente fechando um negócio. E a pergunta é, contrato de preço fixo, de quem é o risco? Então imagine que eu sou uma empresa, contratei uma outra empresa para fazer um serviço para mim, e o nosso contrato foi de preço fixo. Eu vou pagar um valor para que essa outra empresa execute um serviço, e se ela gastar mais tempo ou menos tempo, o valor não muda, o valor será o mesmo. De quem seria o risco num contrato desse tipo? O risco, pessoal, é de quem está fornecendo o serviço. No caso, o risco é da empresa prestadora de serviço. Ela que vai ficar com esse risco aí. Bom, pessoal, e você quando vai comprar o seu carro, né? Você chega em casa, sabe quanto realmente vai custar esse carro que você está comprando, acha que é só o valor que está exposto lá na loja, sabe qual que é a forma que você vai usar para comprar esse carro. Você vai, por exemplo, financiar. É a melhor saída financiar? Tem um pouco de dinheiro, vai dar uma entrada, vai financiar o resto. Ou não, vai optar pelo consórcio. Mas aí no consórcio tem que esperar sorteio, tem que esperar lance. O que eu posso fazer, né? A taxa desse financiamento, ela tá boa, ela tá atrativa? O valor, né, condiz com o mercado, né? Eu tenho esse dinheiro, vou conseguir pagar? Não é importante saber que tem, além da primeira parcela, tem mais um tanto de outras parcelas dependendo do tempo do seu financiamento, né? Às vezes 48 meses, 36 meses, enfim. Vou conseguir pagar ao longo desse tempo esse bem que eu estou comprando?
estou levando em conta que esse bem deprecia? Isso tudo é importante, né? Nós estamos falando aqui da compra de um carro, mas poderia ser, por exemplo, a análise do seu projeto que vai ser desenvolvido, né? Cabe no meu orçamento? Muitas vezes um projeto ele tem um limite que é exposto lá na iniciação. Lá na iniciação, às vezes o sponsor fala, nós não podemos gastar mais do que R$1 milhão para esse projeto. E aí, na hora do planejamento eu descubro que esse projeto vai custar mais que isso. Como é que a gente faz? Bom, e nos nossos projetos? Nós nos atentamos para isso? Para essa questão do orçamento, do meu limite? Considero todos os recursos? É um negócio importante. Eu vou falar agora, e talvez eu repita isso no decorrer da palestra, que muitas vezes a gente esquece dos nossos recursos. E aí quando eu falo de recursos, estou falando agora dos funcionários. A gente acha que, o funcionário ele é CLT, ele já recebe o salário, e a gente não coloca isso no custo do projeto. Esse custo da mão de obra, às vezes do material, o custo da qualidade, tudo isso tem que ser levado em conta. E a minha empresa, o que ela determina para os projetos? Ela determina como eu faço o planejamento? Ela tem uma política para isso? Porque se ela tiver uma política, eu também tenho que seguir essa política. Não adianta, como a gente vê na imagem aí, provavelmente ele está procurando um artigo ali que é como organizar a sua bagunça. E olha o cenário que ele está. Então, se a empresa tem uma política e a gente ignora isso, a gente não olha para isso, muito provavelmente a gente vai ter problemas no nosso projeto. Bom, e o retorno? Esse projeto vai ter retorno? Estou fazendo um projeto, estou gastando dinheiro, estou esperando o que desse projeto, né? Em quanto tempo esse projeto vai me trazer o dinheiro de volta, né? Que é o que a gente chama de ROI, Return of Investment. Quanto tempo eu vou investir esse dinheiro e em quanto tempo eu vou ter esse dinheiro de volta? Além disso, tem outras coisas aí. Como que eu vou estimar os custos desse projeto? Será que eu vou simplesmente chutar? Eu vou falar, esse projeto vai custar R$200 mil. Nós já passamos da fase de iniciação. Eu posso ter uma variação entre o custo estimado lá, o custo que eu imaginei lá na fase de iniciação, com o custo que eu vou ter agora na fase de planejamento. Agora eu vou ter que ser um pouco mais responsável com isso. Eu tenho que ter informações um pouco mais precisas. Obviamente, dependendo do projeto, do grau de importância desse projeto, a gente vai ver que a gente tem ferramentas para estimar. Como que eu vou medir se o meu projeto está de acordo com o que eu planejei? Quais são os limites de controle? Quanto eu posso... como é que eu vou controlar se eu estou ultrapassando, se eu estou aquém do que eu estimei? Como é que eu vou definir se eu vou precisar financiar alguma parte desse projeto para fazer esse projeto? Como que eu vou lidar com as mudanças, né, com a flutuação dos custos? Porque o nosso projeto é um negócio vivo. Ao longo do tempo, a gente é influenciado por uma série de fatores. Quando a gente fala dos stakeholders, o governo, por exemplo, pode sair com uma nova lei aí que afeta diretamente, uma medida provisória que vai afetar diretamente o meu projeto. E como é que eu vou saber lidar com essas flutuações? Quem vai ser responsável por isso? Qual o papel e responsabilidade de cada uma dessas pessoas? A gente precisa saber isso, a gente precisa planejar isso para que quando eu estiver na execução, no decorrer do meu projeto, na hora de monitorar e controlar o meu projeto, eu vou usar essas informações para saber se o meu projeto está dentro do orçamento, está dentro do meu planejamento e, acima de tudo, se eu vou terminar o meu projeto dentro do que eu estimei de custo. Isso tudo precisa ser levado em consideração. Então vamos prestar atenção aí nas políticas da empresa, vamos fazer um planejamento responsável para que a gente tenha sucesso no nosso projeto. Bom, e saber quanto vai custar o projeto é importante, mas para a gente saber quanto vai custar o projeto, a gente precisa entender um pouquinho do que significa esses custos aí de projeto. O que é um custo variável, um custo fixo? Esse custo é direto ou ele é indireto? Como é que eu sei essas informações? Bom, o que seriam custos variáveis e fixos, por exemplo? O variável, né, o nome dele já é bem subjetivo, ele varia de acordo com o quê?
Imagine que você está num projeto de construção civil. O custo com o cimento ele varia de acordo com o tamanho, com a minha produção. Então eu posso dizer que o cimento, que é um material aí, ele é um custo variável. Eu posso também ter o salário como um custo variável. Estou adicionando recursos, vou ter uma variação de pagamentos, suprimentos para esse projeto, são custos variáveis. E os custos fixos? O que seriam os custos fixos? Bom, os custos fixos poderiam ser, por exemplo, o aluguel. Para esse projeto eu tive que alugar um cômodo comercial em uma outra cidade para a equipe se reunir lá. O custo desse aluguel não varia de acordo com a produção do projeto. Ele vai ser um custo fixo mensal. Então o custo do aluguel, neste caso, seria um custo fixo. E os custos diretos e indiretos? Diretos, o próprio nome diz, é um custo que está diretamente ligado ao projeto. Ou seja, ele está relacionado ao projeto. Então, as viagens da equipe do projeto, os salários dos recursos da equipe do projeto, qualquer tipo de bonificação para as pessoas que trabalharem no projeto, os materiais usados no projeto. E os indiretos? Os indiretos são aqueles que não são únicos desse projeto, mas que ele incide sobre o meu projeto também. Por exemplo, quando eu tenho serviço de limpeza na minha empresa, o serviço de limpeza ele existe para a empresa, ele serve para vários projetos, né? Eu estou fazendo a limpeza do local de trabalho da equipe do projeto, mas não é só do meu projeto, é de todos os projetos dessa empresa. Então ele é um custo indireto. Os impostos que eu pago para o governo, eles incidem sobre os ganhos de todos os projetos, então eles são custos indiretos, ok? Bom, e aí a gente vai estimar. Essa imagem que está aí, ela é bem sugestiva. Eu vou estimar, eu não vou apostar. Eu não defino os custos do meu projeto de forma aleatória e arbitrária. Eu tenho, mesmo quando eu não tenho condições de ter uma estimativa certeira, eu vou usar técnicas que me permitem chegar mais próximo da realidade possível. Então, o que eu poderia usar aí para fazer a estimativa de custos, né? Seria apenas pegar o valor aí do que eu estimei para cada atividade com o time do projeto e somar e chegar no resultado final? Será que é só isso? A gente já tratou de algumas coisas para trás aí, dos custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, custo de qualidade, que nos leva a crer que não seria só isso, né, pessoal? Então eu vou chegar num valor a 250 mil, multiplico por 2, esse projeto vai custar 500 mil reais. É responsável um gerente de projeto dizer isso, chegar nessa conclusão? É ético ele fazer isso? Qual que seria aí a probabilidade de eu ter uma variação de mais de 100, 200, 300% dessa estimativa de custo? Muito grande, né? Bom, a gente pode usar algumas técnicas como estimativa análoga, paramétrica, 3 pontos, bottom-up. E aí você pode olhar para mim e dizer o seguinte: mas parece que eu já vi essa questão, essas estimativas em uma outra área de conhecimento. E eu vou te dizer, é provável que sim, lá no gerenciamento do tempo. E essas ferramentas, essas técnicas, elas podem sim e devem sim ser utilizadas aqui nas estimativas de custo do meu projeto. Tá? Eu não vou me aprofundar em cada uma delas, mas vou fazer uma relação principalmente entre a análoga e a bottom-up, e fazendo uma correlação e uma comparação entre as duas, que são, né, assim, principalmente no Brasil, as mais usadas. Eu acredito até que a estimativa análoga seja a mais usada. Talvez é triste de pensar que, por exemplo,
apesar de ser a mais usada, ela não é utilizada corretamente, né? Mas vamos seguir aqui. O que a gente não pode esquecer? Antes da gente fazer essa correlação, a gente não pode esquecer algo que a gente já falou aqui, que é qualidade tem custo, né? Muitas vezes a gente vai comprar alguma coisa no mercado, ou vai fazer uma compra do veículo, por exemplo, ou de um computador, enfim. E aí a gente sabe que a gente está pagando um valor a mais daquele produto pela qualidade que o produto apresenta. Eu posso reduzir custo abrindo mão da qualidade? Esse é um ponto que deve ser observado da seguinte forma. Abrir mão da qualidade agora vai me economizar, por exemplo, 10, 20 mil reais, que vão me custar depois 100 mil, 120 mil para manter esse produto no final. Ou seja, vale a pena abrir mão da qualidade do produto? É um caso a se pensar. Mas a qualidade, ela tem custo. Análise de reserva, né? O que seria isso? O que seria essa análise de reserva, né? Tô lá fazendo a minha estimativa de custo e alguém me falou assim, não esquece da análise de reserva, né? A análise de reserva significa ali um valor de reserva que você vai cobrir os riscos de custo na estimativa desse projeto. Então, os riscos relacionados a custos vão ser garantidos aí pelas análises de reservas, tá? Então, a gente tem dois tipos de reservas aí que são adicionadas nas estimativas, né? Que são as de contingência e as reservas de gerenciamento, né? Então, uma delas, a primeira aí de contingência, para os riscos que são conhecidos, identificados, que eu sei, e a outra para acomodar aí um percentual para os riscos que eu não conheço, né? Que eu não identifiquei, ok? Bom, eu tenho o custo dos recursos envolvidos, como eu disse ali atrás, né, na palestra aqui. Muitas vezes a gente ignora isso, porque a gente acha que o custo já está absorvido. Esse cara já é funcionário da empresa, por que eu tenho que considerar esse custo aqui? Porque esse custo faz parte do custo do total do projeto, então eu não posso ignorar o custo das pessoas envolvidas, e aqui não só das pessoas, né, dos recursos também, depreciação de máquina, equipamentos que eu vou usar, material, eu tenho que considerar esse custo no meu projeto, ok? O material, que é o que a gente acabou de dizer, e também lembrar que no início do projeto, na fase de iniciação, eu posso ter tido uma indicação de que esse projeto não poderia de forma alguma ultrapassar um certo valor. É o teto do projeto. Se eu chego no meu planejamento e descubro que o meu projeto vai ultrapassar esse teto que foi estimado, que foi delimitado, que foi definido, eu vou ter que voltar no meu sponsor, eu vou ter que voltar e apresentar o planejamento e explicar por que esse projeto passou do limite que estava previamente estipulado para ele, ok? Bom, e voltando lá nas minhas estimativas, né, na relação que eu disse para vocês que eu faria, eu trouxe aqui uma relação entre a estimativa análoga e a bottom-up. Só para efeito de conhecimento, né, o que seria a estimativa análoga? É aquela que usa um cenário já parecido com o cenário do passado, de um projeto do passado, para gerar uma estimativa para o projeto em questão, né? E a estimativa, a bottom-up, né, que é uma estimativa mais detalhada para cada atividade ou pacote de atividade, ela é uma estimativa que demanda mais tempo. Então, fazendo a relação das duas estimativas aí, a gente vai ver que a análoga, ela é mais rápida. Por quê? Porque eu estou usando como parâmetro um projeto do passado, um projeto parecido com esse projeto que eu vou fazer agora, e estou fazendo uma estimativa que corre o risco de ser uma estimativa não tão precisa. Enquanto a bottom-up, ela é uma estimativa mais exata, porque ela faz uma análise mais detalhada. Na análoga, eu não preciso identificar as atividades assim como eu preciso na bottom-up, porque ela é uma estimativa mais
macro, é uma estimativa de uma visão mais holística do projeto. Mas a bottom-up, ela garante o quê? Uma maior adesão da equipe, porque as pessoas elas ficam mais seguras com uma estimativa que é mais real e mais factível. Bom, um ponto importante a ser observado é o custo. O custo de uma estimativa bottom-up, ele é maior, porque o tempo que a gente demanda para fazer uma estimativa bottom-up também é maior. E aí eu tenho um custo reduzido na estimativa análoga. Eu consigo fazer a estimativa do projeto em um curto espaço de tempo. É lógico que a garantia dessa estimativa, que essa estimativa seja concluída exatamente dentro do que eu identifiquei, ela é menor. Então ela traz o quê? Uma visão macro do projeto. Tá? E obviamente a bottom-up, por ser mais detalhada, por ter um gasto de tempo e de custo também maior para se chegar na estimativa final, ela me permite, ela me traz informações, ela subsidia o gerenciamento de forma que o monitoramento e o controle ele fica mais fácil. Ok? Agora, saber qual dessas duas eu vou usar depende muito do projeto em questão. Né? Eu tenho projetos pequenos, projetos de baixo custo, projetos de baixo impacto, de baixa relevância, em que eu não preciso necessariamente demandar tempo fazendo uma estimativa tão precisa quanto a bottom-up. Eu posso fazer uma estimativa análoga, olhando para o meu histórico de projetos e encontrando um projeto parecido lá para fazer essa estimativa. Tá bom? Bom, depois de iniciar o planejamento, fazer a estimativa dos custos, eu vou determinar o orçamento do meu projeto. E o orçamento do meu projeto é o quanto de dinheiro eu preciso ter para o meu projeto ser finalizado com sucesso. Ok? E esse orçamento, ele define uma linha base de custos que deverá ser controlado. Então, quando eu estiver lá no monitoramento, o projeto está em execução, estou controlando o projeto, eu vou olhar para essa linha base de custos, saber se eu estou dentro dessa linha base ou não. E aí a gente vai ver que ferramentas a gente pode usar para fazer isso. Ok? Além disso, o orçamento, além da linha base de custos, ele também tem as reservas de gerenciamento. Então a gente falou lá que a gente tinha reservas de contingência para os riscos aí que a gente conhece, para os riscos que a gente identificou, e que a gente tem as reservas de gerenciamento, que são para os riscos que eu não conheço, que o gerente de projeto não identificou, que o time não identificou, os riscos desconhecidos. É importantíssimo lembrar que o gerente de projetos ele tem autoridade, né? E aí seguindo boas práticas, obviamente, tá? Que ele tem autoridade sobre a linha base de custos e as reservas de contingência, tá? As reservas de gerenciamento, ele não pode, eu passei aqui um pouquinho do custo, vou usar a reserva de gerenciamento para cobrir o projeto. Não é simples assim não, tá? De acordo com as boas práticas, né? E é claro que as boas práticas existem porque elas contribuem realmente para o sucesso do projeto. É importante saber que o gerente de projetos ele não pode ir colocando a mãozinha dele lá na reserva de gerenciamento sem pedir bênção e explicar por que ele vai precisar usar esse dinheiro, ok? Bom, então as reservas de gerenciamento são para os nossos riscos não identificados, coisas que a gente desconhece, e aí a gente vai para controlar os custos, que é o processo que fica dentro do monitoramento dos custos do projeto. Então o projeto já está andando, e aí eu vou precisar monitorar os custos do projeto. E aí, como fazer isso? Que ferramentas eu vou usar? Bom, essa pergunta é importante. Que ações um gerente de projeto deve tomar para controlar os custos? Pensando aí, você imaginando, você como gerente de projetos, o que eu vou usar? Que ações eu vou tomar para controlar os custos do projeto? É só a gente pensar que, veja, nós tivemos uma fase de planejamento. Eu vou
controlar os custos chegando em cada um dos recursos que está desenvolvendo lá e perguntar, e aí, como é que está? Perguntar para os envolvidos, ou eu vou usar as informações que eu tenho lá do meu projeto para determinar se o meu projeto está dentro do progresso esperado ou não. Né? E essas reservas são suficientes? Estou precisando usar as reservas de contingência? Como é que está? E o valor agregado? O que é valor agregado? Cheguei aqui agora e não sei o que é esse valor agregado. O que significa valor agregado do projeto? Né? O que é isso? Vamos pensar então no nosso projeto. Vou usar todas as informações, obviamente, do meu planejamento para olhar para o meu projeto agora e saber se ele está dentro dos custos do orçamento que eu previamente determinei. Vou fazer as análises das reservas, né, que espero não precisar usar, né, e também vou fazer uma análise aí do valor agregado, que a gente vai ver o que significa isso. Né? O valor agregado é usado para medir aí o desempenho do projeto em relação às linhas bases. Né? A gente tem, além da linha base de custo, a linha base do cronograma, do escopo. Então a técnica aí do valor agregado, ela usa informações, né, indicadores, KPIs, que sejam, para me falar se eu estou dentro dessa linha base. Ok? No nosso caso aqui, a linha base de custo do meu projeto. Tá bom? E aí vai alguns termos que a gente não pode esquecer. Né? Talvez não com estes nomes, mas eles têm um significado importante aí no projeto. Né? Que é o valor planejado. Então, veja que valor planejado e valor agregado são coisas diferentes. Né? Então, o valor planejado seria qual o valor estimado do trabalho planejado a ser realizado. Então, o que eu estimo de valor do trabalho que eu planejei para ser realizado. E o valor agregado é em relação ao que efetivamente eu já fiz. Tá? E o custo real? Né? O custo real, o nome já diz tudo. Né? Então, quanto já custou o trabalho realizado? Orçamento no término. No término significa qual o orçamento agora, olhando para a foto do projeto agora, qual o orçamento no final do projeto. Ou seja, no final do projeto, quanto custou? Porque eu sei que, embora a gente tenha um orçamento definido, esse valor ele pode sofrer uma mudança no decorrer do projeto. E a estimativa no término, baseada em informações que eu tenho, é definir ou estimar ou saber qual o valor esperado para o final do projeto. Estimativa no término é diferente de estimativa para o término. No término significa a estimativa total no final do projeto. E para o término significa a partir de agora quanto mais de dinheiro eu vou precisar para terminar o meu projeto. Ok? E a variação no término é para saber se nesse momento, né, olhando para o fim do projeto, eu estou acima ou abaixo do orçamento que previamente eu determinei. Tá bom? Bom, então esses termos, esses KPIs, indicadores, são coisas que a gente precisa lembrar e usar na hora de monitorar o nosso projeto. Mas aí o que eu vou fazer com esses termos, né? Eu tenho o conceito dele, mas como usar esses termos, né? Eu vou fazer uma conta aqui, como fazer essa conta, que resultado ela vai me trazer, né? Então vou trazer algumas fórmulas, não são todas, obviamente, né? Aí o PMBOK pode te trazer mais informações de como a gente pode usar esses termos aí entre eles e chegar a alguma conclusão, né? Então, variação do custo é o valor agregado menos o custo real para saber se eu estou acima do orçamento ou abaixo do orçamento. Então, o valor negativo indica que eu estou acima, e um valor positivo indica que eu estou abaixo do orçamento. A variação do prazo, né, valor agregado menos valor planejado. Deu um valor negativo, meu projeto está atrasado em relação ao prazo, à data que eu falei que vou entregar. Deu um valor positivo, meu projeto está adiantado.
Índice de desempenho de custos e de prazos, também um relacionado ao dinheiro e o outro relacionado à data final. Vamos lá, aos custos, valor agregado dividido pelo custo real. E aí, se eu tenho maior que 1, é bom, né? Então isso me diz o quê? Quanto eu estou gastando, né? Quanto eu estou obtendo de trabalho a cada R$1 gasto. E no índice de desempenho de prazo, a minha relação aqui em relação ao quanto eu estou progredindo em relação ao percentual da taxa planejada. Vale ressaltar que aí valores acima de 1 são bons. É claro que se esse valor estiver bem acima de 1, tem algum problema aí no meu planejamento. Ok? Bom, nós estamos chegando no final e aí tudo isso que eu mencionei são boas práticas, são coisas que fazem a diferença, que são benéficas e tudo mais, mas a gente não pode esquecer do nosso contexto, da nossa cultura, da nossa forma de fazer e tentar trazer essas boas práticas para o nosso mundo, né? Não é deixar de fazer, mas é olhar para o seu projeto, para o tamanho do seu projeto, saber se ele comporta isso tudo. Às vezes você não precisa usar tudo que está lá no PMBOK, né, para desenvolver o seu planejamento de custos ou monitorar seus custos, né? Às vezes seu projeto está mais para uma visão ágil aí, ou ele pode usar só uma parte dessas boas práticas. Lembrando que o PMBOK ele não é uma metodologia, são boas práticas que podem ser aplicadas aí no seu projeto, ok? Então vamos olhar para o nosso contexto, para o nosso cenário, para a nossa empresa, ver as políticas que a gente tem lá, para a gente fazer uso dessas boas práticas e ter projetos com sucesso. Tá bom? Pessoal, eu vou me despedindo aqui, agradeço demais, está aí o meu contato, adams.zago@ilinksolutions.com.br. Agradeço a atenção de vocês, deixem os seus comentários, suas críticas e fiquem à vontade para enviar suas dúvidas por e-mail, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, sua audiência.